as perguntas que nós temos, todas as perguntas que surgem desse exame das Escrituras, serão bondosamente respondidas pelo Senhor, porque esse é o seu prazer, é revelar a sua palavra para nós. Então você descobrirá coisas que você jamais sonhou. Em cada leitura descobrirá coisas novas, palavras, ideias e frases que se repetem, por exemplo. Você vai perceber isso. Aí identifique essas coisas, identifique os fatos. Por exemplo, o que são fatos? São, assim, coisas que você nota que são que tem algum mistério por trás daquilo. Por exemplo, o que a Bíblia registra e o que ela omite. Então, às vezes, você está lendo lá e, de repente, tem uma lista de nomes com as idades desses homens. Aí, de todos eles fala a idade e de um não fala. Isso é um fato. Por que não fala? Por que o Senhor não falou a idade daquele homem? Por exemplo, você sabe lá que em Mateus capítulo 1, nós temos a lista. Abre lá. Abre aí, por favor. Bíblias. Tem Bíblias aí? Abra sua Bíblia aí. Mateus capítulo 1. Ou chega perto se você não trouxe a Bíblia, chega perto de alguém que tem Bíblia, né? Nós temos algo interessante aqui em Mateus capítulo 1. Eu não sei se você já notou. Mas nós temos aqui uma lista, que é a lista da linhagem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí é interessante que lá no versículo, então tem uma lista desde Abraão até Jesus, correto? Desde Abraão até Jesus. Aí no versículo 17 diz assim: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são quantas? 14. Se você contar os nomes aqui, você vai descobrir. 14. Muito bem. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14. Você vai contar aqui, tem 14. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Se você pegar e contar desde a deportação da Babilônia, versículo 12, até o versículo 16, tem 13 nomes, e não 14. Será que a Bíblia se contradiz? Não, isso é um fato. Tem algo escondido nisso. Agora, quantas vezes você já leu Mateus, capítulo 1? Aliás, como nós fazemos quando nós topamos com lista de nomes? Pula. Não é assim? Irmãos, não tem uma vírgula na palavra que esteja ali por acaso. Quantas vezes você leu e você não percebeu isso? Qual é o fato que tem aqui? Eu não vou falar, você vai ter que ir atrás. Tem uma razão. Por que 14, 14 e diz que é 14, mas são 13? Você precisa ir atrás disso e descobrir. Qual o fato que nós temos aqui? Outra coisa, em alguns lugares, você vai perceber isso na leitura cuidadosa, nesse exame, o singular é usado. E no outro só o plural. Por que essa diferença? Porque, por exemplo, em Romanos, até a metade, mais ou menos, do livro, você vai encontrar falando sobre o sangue. O sangue, o sangue e o sangue. E de um ponto em diante, passa a falar da cruz e da cruz. E não mais do sangue. Por que isso? Não deveria falar, todo livro falar, não poderia todo livro falar sobre isso? Ou, assim, todo livro falar sobre o sangue e a cruz. Por que até a metade fala de sangue e depois só fala da cruz? Isso é um fato. O que tem por trás disso? O que o Senhor quer mostrar? Qual o ensinamento que tem? Você vai encontrar onde a resposta? Vamos pensar no caso. Você vai encontrar lá, no mesmo livro.
Por que Deus fez isso? Então essas coisas estão escondidas na palavra. Por isso a pessoa que estuda a Bíblia não pode ser descuidada diante de Deus. Por isso que o estudo é diferente da leitura. Então o estudo você vai concentrar, você vai ler obviamente, né? Mas você vai concentrar a leitura. Então 50 vezes. A cada leitura você deve orar: Senhor, dá-me entendimento da Tua palavra. Porque você precisa ter uma mente pura. Porque a palavra de Deus é pura. Então você precisa ter uma mente pura. Se você não tiver essa mente pura, Deus não vai se mostrar a você. Não é questão de estar salvo ou não. É questão de se descobrir os tesouros da palavra ou não. Então, se a palavra de Deus é pura, o mandamento de Deus é límpido, diz o Salmo 119. Você precisa ser assim. Porque senão Deus não vai deixar você encontrar nada. Tudo estará fechado diante de você. Como é que diz a palavra? Para os puros te mostrarás puro. Então precisa ter um coração puro. Deve ter uma mente pura. Tão logo você ouve a palavra de Deus, você precisa ser capaz de perceber onde está a ênfase de Deus. Ora, irmãos, você lendo 50 vezes, você vai descobrir qual é a ênfase desse livro. Como ele está construído. Porque há uma estrutura. Cada livro da Bíblia tem uma estrutura. Irmãos, o universo todo tem uma estrutura. Cada obra da criação de Deus tem uma estrutura. Que vem sendo desde os primórdios descoberta pelo homem. O universo tem uma estrutura, tem um modo de funcionamento. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Então Deus colocou nela também uma estrutura. E está lá. Você vai descobrir. Essa é assim a sua grande aventura, descobrir a verdade de Deus. E descobrindo essa estrutura você conhecerá mais a Deus. Por isso que Isaac Newton dizia que o que mais o empolgava era o estudo das Escrituras. Porque ele considerava as Escrituras mais empolgante que estudar qualquer outra coisa. E olha que ele foi um dos maiores cientistas. Foi o descobridor da lei da gravidade. E a sua grande paixão era estudar isso aqui. Já quem me dera descobrir na palavra, conhecer a palavra como eu descobri essas coisas na ciência. Porque a palavra lhe era mais empolgante. Então, lendo tantas vezes, com o seu espírito atento, você poderá perceber a verdade de Deus. Então, essa é a primeira etapa. Leitura, leitura e leitura. Depois, na segunda etapa, 1 Coríntios capítulo 2, verso 13, vamos abrir aí. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Depois que você descobriu, você conseguiu montar um quadro do livro, o que você precisa fazer? Você precisa procurar no restante da Escritura outros textos que falem a mesma coisa, ou que expliquem os fatos descobertos. Porque isso que eu falei, que geralmente você vai descobrir a explicação para aquele fato lá no livro, isso não é uma regra geral. Às vezes Deus colocou a chave num outro livro. Então você precisa fazer como Paulo está dizendo aqui, você precisa comparar coisas espirituais, porque esses fatos são coisas espirituais. Você precisa comparar coisas espirituais com coisas espirituais. Então isso você vai procurar no restante da Bíblia. Amados, como fazer isso? Muito simples. Na página central, ou na coluna central de sua Bíblia, tem uma série de referências bíblicas. E você vai usar essas referências para descobrir onde comparar com outros textos. Provavelmente, Deus já falou aquilo em algum lugar.
em algum outro lugar das Escrituras. Geralmente, a primeira menção do assunto determina o significado daquela palavra, por exemplo, ou daquele assunto, daquele tema, em toda a Bíblia. Eu falava uma vez para os irmãos, né, que a primeira vez que, por exemplo, aparece a palavra pastor na Bíblia, e o Senhor Jesus é o nosso pastor, a primeira vez que você encontra essa palavra está lá na história do assassinato de Abel, dizendo que ele era um pastor de ovelhas. Tá? Jesus vem no Novo Testamento e diz assim: eu sou o bom pastor, o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Lá em Gênesis capítulo 4 você tem um pastor. Primeira vez que aparece a palavra pastor, você tem um pastor que morre. O pastor que dá a vida pelas ovelhas. De modo que Abel aponta para Cristo. É uma figura de Cristo. Tá? Isso algo muito, isso que eu falei é algo muito rudimentar, né? Você precisa ir atrás e descobrir mais coisas. Tá? Mas é só para você ter uma noção. A primeira menção determina o que vai ser. Quer dizer, haverá um pastor que morrerá. Primeira vez que aparece a palavra pastor, você tem um pastor que morre. O que indica isso? Que haverá um pastor que irá morrer pelo seu rebanho. Aí você chega no Novo Testamento, você encontra Jesus dizendo: bom pastor, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, pelas suas ovelhas. Tá? Terceiro lugar, está no Salmo 1, verso 2. Vamos abrir lá. Vamos começar com o verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta, ou nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer. Então, alguns têm esse prazer, do versículo 1, que é andar segundo o que os ímpios falam, e se assentar na roda dos escarnecedores para ouvir as histórias deles. Né? Esse é o prazer de alguns. Aí no verso 2 diz, em relação ao homem que não faz essas coisas, diz que ele tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Aqui nós temos o terceiro passo. O que é o terceiro passo? É meditar na palavra, nas coisas que você descobriu. Porque você pode, por exemplo, pegar aqueles três grupos de 14 lá do Mateus capítulo 1, né? Porque um é 14, e daí 13, mas fala 14. E você descobre, mas você descobriu a razão, mas você não consegue aplicar aquilo para a sua vida. Então você descobriu como você resolveria um problema matemático, mas você não consegue aplicar aquilo para a sua vida. O objetivo da palavra de Deus não é simplesmente, Deus não pretendeu que fôssemos descobrindo coisas assim como você descobrir enigmas. Não é esse o propósito das Escrituras. Tá? Descobrir enigmas, ainda que aqui tenham enigmas. O propósito de Deus é que a sua vida seja alterada, a sua vida seja transformada. Como ela será transformada? Se você meditar nas Escrituras. Então você precisa meditar em cima dos fatos descobertos. O que é meditar? Meditar é o processo de reflexão em cima dos fatos que você descobriu. Você precisa perguntar qual é a relevância desses fatos para a sua vida pessoal. Que atitudes eu devo mudar? Que atitudes eu devo tomar daqui para frente? Então busque aplicar essas verdades na sua vida. Você foi o primeiro que descobriu, provavelmente, não podemos ter certeza absoluta que você tenha sido o primeiro, né? Mas você é o primeiro que deve mudar. Então não queira juntar aquela palavra para levar para um outro irmão e falar: isso aqui é bom para o fulano, é bom para aquele irmão. Não, você é o primeiro que deve mudar. A palavra deve ser aplicada por quem primeiro a ouviu. Então, se Deus falou com você, Deus mostrou algo, irmão, você precisa mudar.
a sua conduta precisa mudar. Então não sobrecarregue os demais irmãos com as coisas